olha isso. Agora nós aqui, ó, encarando. Fala galera, acordamos mais um dia aqui no posto de gasolina, não saímos ontem. Já estamos aqui na 319, estamos no começo dela, no posto de gasolina Piu Piu. Tem um trecho do meio que é onde não tem asfalto, que é uns 400 km mais ou menos. E ficamos sabendo que estava chovendo muito lá, então preferimos não sair. E estamos saindo daqui a pouco. Bora lá. Tá um barulhinho aí porque o posto tá em obra, mas é assim mesmo. Vamos pra frente. Estou fazendo pela primeira vez a tapioca com castanha. Aqui no caso eu usei a castanha de caju, mas a qual que eles usam aqui é a castanha do norte. Passei manteiga, mas pensando bem assim, nem precisava. Parece que já estava maravilhosa, só a tapioca e a castanha. Estão servidos? Eu vou nessa daqui, ó. E as missões não param antes de sair mesmo para pegar oficialmente a estrada. Tiramos o lixo fora, enchemos o pouquinho que gastamos de gasolina para garantir. Enchemos ali, ó, completamos, né, o tanque. Sei. E agora o Druida tá atrás de Uma torneira que dê, porque elas são menores e nosso adaptador é maior. Vou ali agora ver se tem, senão vamos com o que tem no tanque. Aparentemente sim. Ah, que bom, hein? Mais devagarzinho a água, né? É. E essa água sai daqui, ó. Uma fonte parece potável, com certeza, né? Quando é assim, é potável, né? Só tá desligado ali agora, né? Aham. E aí não sai geladinha. Mas também já aproveitei e enchi, completei nossos galões de 20 litros, galão de 5 de água. E vi uns adesivos aqui, ó, tem um que já tá até desbotado. Vou colocar o nosso adesivo também, ó, da Oni aqui. Esse adesivo é o novo adesivo do Combinômades. Aliás, todos os nossos membros ganham adesivo. É só mandar no e-mail o endereço completo, nome completo. Estamos devendo um envio para uma galera aí, mas isso vai acontecer lá em Rondônia, que é para onde a gente está indo. Lá a gente vai conseguir enviar mais fácil para vocês. Tudo aqui do lado de Manaus é bem difícil. Quem mora desse lado é difícil. Tanto o custo de receber embalagens. Opa, calma aí, deixa o caminhão passar. É bem mais difícil para receber as coisas, mais caro também essa parte do correio de passar para o lado de cá por causa dessa dificuldade. Ou é pelo rio, ou é pela 319. E aí eles ficam um pouco isolados de tudo. Olá, bom dia! Ganhamos peixe do Márcio Vidinha e Maria Iusa aqui de Careiro Castanho. Ele veio ontem de moto e acabou de voltar aqui trazendo uma sacola, uma bolsa de peixe fresquinho para nós. E parece que, eu acredito que nada é por acaso, né? Tá um caminhão ali, ó, descarregando gelo. Esses peixes não ia caber em nossa geladeira, que é pequenininha. Mas aproveitei ali a presença do
dos amigos com gelo e pedir um pouquinho. E aí improvisaram e encheram o nosso baldinho aqui, ó. Então, hoje mais tarde teremos peixe. Onde será essa parada e como eu vou fazer, eu não sei, não tenho prática. Aqui tem coragem, tô aí firme. E é vivendo e aprendendo, né? Aprendi que não é carreiro castanho, é careiro castanho, né? Será que é porque é caro? Alguém sabe me dizer o porquê do nome dessa cidade? Queria, viu? Fiquei curiosa. Bora, porque parece que é sol de chuva, viu? Pra lá tá escuro. Pela 319, aê! Aê! Vamos ver se hoje a gente vai começar esse trecho do meio? Bora lá! Então já vamos bater uma aposta aqui da combinha de 50 anos. Tem quem desacredite dela depois de rodar aí 19 países. Vamos ver se ela vai aguentar a BR-319 na época da chuva. Ai, papai! Que é essa época que a gente está passando agora. Nós somos a Kombi Nômade, lá de São Tomé das Letras, mas nos Estados Unidos nos arrumaram uma treta. Passamos por toda a América, muitos quilômetros rodados, mas pra passar nos Estados Unidos tivemos um visto negado. Por Estados Unidos, assim você me lasca. Como é que eu vou fazer pra mim chegar no Alasca? Por Estados Unidos, assim você me lasca. Como é que eu vou fazer pra mim chegar no Alasca? E agora aqui na estrada dá pra ver direitinho onde choveu e onde não choveu. Aqui agora onde a gente tá, choveu. E lá na frente já dá pra ver que tá sequinho. Passou só a chuva nesse trecho aqui onde é que nós estamos. Já passou também. Tomara que a gente siga assim, só pegando os intervalos sem chuva. Por enquanto, asfalto ainda. Tá aumentando o nível dos buracos. Tem partes que o pessoal tá trabalhando, como vocês viram aí. Outras que tá um tapete. E lembrando que nós estamos fazendo de Manaus para Porto Velho. Quem é aí do Sudeste que acompanha nós, ainda não pegamos esse trecho ainda, que é de lá para cá, né? Ai, papai! Famílias vivendo na beira da estrada, mas a maior parte é a floresta. Floresta de um lado, floresta do outro. Como é linda, né, a nossa floresta amazônica. É o nosso maior bem, realmente, do nosso país. E a gente que percorreu aí Roraima, Manaus, a gente viu como o pessoal daqui é rico, tem riqueza através da floresta. As plantas, a parte das frutas, nossa alimentação à base de peixe. Isso foi incrível, a experiência que a gente pôde viver aqui nessa parte do norte.
chegamos aqui, ó, fim do trecho pavimentado. Daqui por diante é o famoso trecho do meio da BR-319. O trecho mais difícil. E essa é a nossa combinha de 50 anos. Já rodamos aí mais de 19 países. E agora estamos nessa jornada para voltar para Minas Gerais. Bora lá! Costela, né? Muita costela na estrada, alguns buracos, mas no geral ainda tá de boa ainda, porque tá seca também. Vamos a ver. E costela, pra quem não sabe, na estrada de terra é quando dá umas lombadinhas pequenininhas e todas em sequência uma da outra assim, fica parecendo uma costela assim. Aqui não tem tanta costela, né? Porque aí tem uma gordurinha cobrindo toda a costela, aí passa macio, mas no caso aqui da estrada seca, as costelas aparecem totalmente aqui, ó. Fecha tudo rápido. Deu tempo. Ainda sobrou uma frestinha ali. Mas como é época de chuva e tava chovendo esses dias aqui, então a poeira não é tão forte como na época da seca. Abre tudo de novo, que o calor aqui. E tá aqui, ó, uma antena. O pessoal pega as antenas como referência de paradas aqui na BR-319. Então aqui poderia ser um ponto pra gente dormir essa noite, porque ali do lado tem entradinha. Mas a gente vai seguir um pouquinho mais adiante. Ainda é cedo, estamos aí chegando quase 2 horas da tarde, dá pra seguir mais um pouquinho. E ainda com esse probleminha agora, gente, putz, tá difícil essa marcha. Já tô tensa. Eu acho que o senhorzinho arrumou ela. Diz ele que arrumou. Eu vim com ela, eu tive que comprar essa manopla todinha no México. Não sei se vocês lembram um vídeo passado lá no México, quebrou isso tudo aqui. E aí veio de um jeito, tem uma chapinha ali de baixo, ela veio de um jeito do México até aqui. Chegou ali no mecânico, ele falou, olha, ela estava ao contrário, virei ela, pá. Mas agora mudou as marcas e muda tudo de novo. Eu vi nenhuma configuração do México até aqui e agora não sei se eu que estou me atrapalhando com essa configuração ou deu algum problema a mais. Ó, entrou a terceira de boa, mas tem hora que eu não consigo colocar nem a segunda. Coloco a primeira, mas aí já não entra a segunda e depois não consigo terceira. Vamos ver se é a configuração que eu estou me enganando ou espero ruim. Que pra gente ver isso, espero que a gente consiga pelo menos chegar numa cidade aí. Porque aqui, se acontecer alguma coisa, não tem nada.
E agora entramos num trecho que é uma mistura de terra com pedra, umas pedras grandes. Tá sacudindo tudo aqui. Então já temos o que fazer quando a gente encontrar uma parada, que é tentar ajeitar essas coisas que estão fazendo barulho para amanhã, quando a gente pegar novamente, possa ser mais tranquilo, né? Tá aqui na frente, olha só. E uma coisa que eu tenho que corrigir, eu falei sobre a antena, né? Ponto de parada dos viajantes, mas são as torres, a referência são torres. É o mesmo, né? A antena e a torre, mas... Torres de comunicação. Isso, são as torres de comunicação, então. Agora estamos assim, ó, espremidos aqui na frente. Olha só isso. Pra Oni curtir um pouquinho do vento também. Lá atrás tava fazendo muito barulho. E aí aqui ela adora, ela fica só no ventinho e deve estar sentindo o cheiro de tudo quanto é animal, né, Oni? Você vê que estão todos pesados, né? Uhum. E passam tudo voando. A poeira vai embora rápido. Tá? Aham. Oni. Os pelinhos ao vento, Oni. Pedaço de caminhão ali. Aqui outro pedaço, olha. É os resquícios de algum acidente. Os caminhões aqui costumam tombar porque ou abusam da velocidade ou acabam pegando um trecho muito difícil, escorregadio, geralmente à noite, principalmente na entrada e na saída da balsa. Esse é o perigo, né? E fora isso, eu vou falar pra vocês, vou parar aqui na frente pra gente descer e explicar melhor. E quando a gente fala a parte mais fofa da estrada, é essa daqui do lado, ó. Eu andando assim ainda é tranquilo, sou leve. Mas um caminhão, a própria Kombi mesmo, a hora que você desce aqui, se você tiver que voltar rápido, ela escorrega. Olha como é que ela já tá, olha. A cor dessa criança. Ai, papai. Bora lá mais um pouquinho. Ainda tá de boa. Ainda tá de boa ainda. Tá, aí mostrou pra eles então a parte mais difícil da 319 e a menos segura é as laterais, que ficam fofas assim, fica mais fácil de acontecer alguma coisa. Então, para nossa segurança, para a segurança de quem passa a 319, a primeira dica que foi passada para nós é essa: sempre andar pelo meio, procurar manter-se no meio. Vem um caminhão, para, encosta bem pouquinho e deixa passar, mas siga pelo meio, nada das pontas, nada da beiradinha, vou encostar. No tanto que aqui o druida parou, não foi nessa beirada que ele mostrou, deu para ver que era bem na pista mesmo. É o melhor, até porque é uma estrada pouco movimentada. Não sei se pela época aqui que a gente está fazendo ela, não sei. Pouco movimentada, poucos carros, deu pra ver assim, bastante 4x4 e foram 2 caminhões? Até agora 2 carretas, sim. Então dá pra fazer ela tranquilo, sabe? Não é aquela pressão de um trânsito, nada assim não.
nós aí com essa máquina. Puxa nós aí, rapaz. Bora! Bora, nossa, olha isso. Derrapou da pista. Foi que a gente falou dessa parte fofa, ó. Um pouquinho que ele veio pra cá, já era. E agora nós aqui, ó, encarando. Nossa, pessoal, olha, agora eu agarrei aqui, olha. Nossa! Pra não chorar. Ai, não. Eu tava gravando. Era grande a valeta. A Kombi fez assim, ó. Nossa, o coração tá como? A mil aqui. Isso, acabamos de passar pela carreta ali, o pessoal ainda leva no espírito leve, né, as coisas, porque senão pira aqui. Tem que ter muita paciência, né? Mente tranquila. Aqui, olha. Não é fácil não, já tô transpirando. Nossa, eu pensei que ia tombar. Ah. Bem, já deu para perceber que paramos por hoje. Já montamos até o toldo, porque começou a chover e pelo jeito vai apertar essa chuva. Faltava pouco para o nosso ponto de apoio, a parada para outros viajantes, mas vou falar que a gente ficou um tanto quanto cansado da estrada. Teve trechos bem difíceis e a gente sentiu mesmo. Já são quase 5h30 da tarde. No episódio passado a gente já tinha andado um pouco à noite, então para evitar isso a gente preferiu parar aqui, ó, numa parte do acostamento que a gente checou antes, que tá seguro, tá firme, e mesmo com a chuva a água escoa para lá. Então acredito eu que não vamos ter problema não. Hoje a gente acampa aqui, vamos sentir, vai ser bem escuro porque tô vendo que não tem luz, iluminação na pista. Mas a gente tem luz na nossa casinha. Tem uns mosquitinhos. Tem uns mosquitinhos, mas é final de tarde, então acho que vai passar isso. Já vou pedir o like de vocês para não esquecer. Ele é muito importante para nós, né? Sim, muito, ajuda demais. Eu sei que muitas vezes vocês assistem o vídeo e esquecem, então
Tô dando esse toque porque pra nós é muito importante. Deixa o like. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é o canal Kombi Nômade, não tem igual. Kombi Nômade é natural. Kombi Nômade é o canal.